Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa semana nós vamos aprender a como implementar VLAN na prática. Então, lembrando que na última semana nós aprendemos aí os conceitos teóricos, né, relacionados a VLAN, o conceito de VLAN, os motivos que nos levam a utilizar uma VLAN, né, o conceito de trunking e o conceito de roteamento entre as VLANs. Então, essa semana nós vamos utilizar o Packet Tracer, o simulador Packet Tracer, para implementar os conceitos que nós vimos na última aula. Tá? Então, o Packet Tracer ele é um simulador de redes da Cisco, tá? E ele já tem muitos anos de mercado, tá? De história. Tá? Na verdade, ele já tem mais de 10 anos aí de utilização. E ele é um software que a Cisco disponibiliza para que os estudantes possam estudar para tirar as certificações dela. Ele é um software de excelência, né? E tudo que eu faço nele, as configurações que eu faço nele, elas são exatamente as mesmas configurações que eu faria se eu estivesse lidando com um equipamento Cisco real. Tá? Isso seja um switch ou seja um roteador. Existem diversos fabricantes de switches gerenciáveis por aí. Né? Então existe aí a Cisco, HP, Netgear, Microtik, né? D-Link, TP-Link. E, bom, cada um deles vai implementar aí a configuração da VLAN de uma forma diferente. Tá? A gente pode dizer que, de forma macro, ou eles vão implementar por interface web, ou eles vão implementar por linha de comando, ou eles vão oferecer as duas alternativas, né? E no caso da Cisco, né, nos switches da Cisco, os switches eles são implementados através de CLI, através de linha de comando. Né? E o legal da Cisco é que os outros fabricantes eles utilizam ali os comandos da Cisco mais ou menos como uma referência para montar os seus próprios comandos. Né? Então a vantagem da gente aprender pelos comandos da Cisco é que se a gente for lidar com um equipamento de outro fabricante mais para frente, fica mais fácil de eu configurar eles, né? Porque eu já tenho uma familiaridade com os comandos da Cisco. Isso não quer dizer que eles sejam exatamente iguais, tá bom? Mas que a ideia, né, o conceito de VLAN, as ideias permanecem, né? E a chance dele ser parecido com a Cisco é alta. Tá? Obviamente que você vai precisar de um tempo para se adaptar, né, para o equipamento novo, mas isso faz parte do papel do técnico, do profissional. Né? E você vai ter que estudar um pouco ali o novo equipamento do outro fabricante, né, para poder implementar. Mas, vamos dizer assim, a parte mais difícil, que é conhecer os conceitos por trás da VLAN, conhecer os conceitos de trunking, roteamento de dados entre VLAN, você já tem. Né? Bom, então, vamos lá. Eu vou mudar aqui de tela, vou chavear aqui para a tela. E o Packet Tracer, pessoal, ele é um software que, a princípio, ele está disponível aí na sua versão desktop, né? Que seria essa versão aqui, que vocês já conhecem, vocês já têm uma familiaridade com ele. No entanto, alguns de vocês não têm acesso ao computador, né? Estão assistindo o curso via um smartphone. Então, para esses alunos, né, a gente tem a versão web do Packet Tracer. Essa versão aqui, web, que eu disponibilizei no link no Moodle, ela é uma versão simplificada, tá? Ela não tem todas as funcionalidades que tem aqui dentro, mas ela tem tudo aquilo que a gente precisa para o curso. Tá? E na verdade ela tem a parte mais importante, que é o quê? O CLI dos equipamentos. Então eu posso administrar esse roteador, por exemplo, esse switch, via CLI, e os comandos que eu vou utilizar para configurar eles são exatamente os mesmos comandos que eu utilizaria para administrar um switch ou roteador Cisco real. Tá?
Isso porque os switches e os roteadores da Cisco utilizam um sistema operacional chamado iOS, né, que é Interconnection Operation System, né, o sistema operacional de interconexão. Esse sistema operacional mantido pela Cisco, ele é totalmente simulado no Packet Tracer, tá bom? Tudo bem, tem uma outra limitação, tá, que não é implementada, mas vamos dizer assim, 90% dos recursos desse sistema operacional estão ali presentes. Então, o que isso quer dizer? Significa que quando eu estiver configurando esse switch dentro do Packet Tracer, né, os comandos, né, a forma de interação com isso é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente os mesmos comandos, as mesmas respostas que eu teria se eu estivesse utilizando um switch real da Cisco. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Que vocês não estão aqui simulando algo que não vai ter valor futuro. Não, tem valor porque são os mesmos comandos, tá? É a mesma coisa. Bom, quem tiver a versão do desktop e quiser utilizar ela, pode ficar à vontade. Mas eu não vou utilizar ela, tá? Porque todos poderiam estar usando a versão web, tá? Então por isso que eu estou nivelando por ela. Quando vocês abrem a versão web, vocês vão encontrar aqui esse cenário implementado, tá? Já esse cenáriozinho aqui pronto. Então, esse cenário ele já está implementado aqui, só para que o usuário possa ter uma ideia das possibilidades que ele tem, né, se ele quiser fazer o cenário próprio dele. Mas a gente não vai utilizar esse cenário aqui, obviamente, tá? Nós vamos implementar o nosso próprio cenário. E aqui no Packet Tracer, na versão desktop, vocês já conhecem, né, a versão das aulas de rede de computadores. Então, basta eu vir aqui em End Devices, por exemplo, End Devices, e arrastar aqui os computadores para o meu ambiente. No caso do switch, ele está aqui em Network Devices, né, eu tenho routers, switch, e eu posso, por exemplo, arrastar esse switch para cá, né? E para fazer a conexão eu posso utilizar aqui o rainho, né? O raio, e fazer a conexão aqui dos dispositivos. Pronto, né? Nosso cenário aqui já está pronto. Como nós vamos configurar o switch via CLI, via linha de comando, então, aqui na versão do desktop, como é que eu faço? Eu clico nesse switch, e aí eu venho aqui ó, em CLI, e aí eu tenho acesso à linha de comando desse switch, que é os mesmos comandos, a mesma interface que eu teria se fosse um switch real, tá bom? Esse CLI, então, ele tem valor para a gente. Bom, aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia permanece. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou excluir esse cenário aqui primeiro. Então vou clicar no computador aqui, clico no computador, Delete Select. Clico no computador, Delete Select, Switch, Delete Select, Roteador, Delete Select, Internet, Delete Select. Então pronto, agora eu tenho uma aba limpa, né, sem nenhum outro dispositivo. E eu vou adicionar agora os meus dispositivos. Então eu vou arrastar aqui 4 computadores. Então nosso cenário que a gente vai implementar aqui, VLAN, vai envolver 4 computadores. Né? E um switch. Então, por exemplo, né, um exemplo de limitação que esse Packet Tracer Online tem. Esse Packet Tracer ele só tem aqui um modelo de switch. Né? Aqui no desktop, por exemplo, existem vários. Né? Se eu vir aqui em switch, eu vou ter outros modelos aqui de switch disponíveis. Né? Eu tenho o 2960, eu tenho um genérico vazio, né, 2950, 2950T, então tem outros dispositivos, né? Mas um switch está de excelente tamanho para a gente, né? Esse modelo, vamos dizer assim, genérico de switch da Cisco que a gente tem aqui na versão web, isso aqui está de bom tamanho.
Para vocês aumentarem ou diminuírem o zoom, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, é só vocês utilizarem na versão desktop o screw do mouse, tá? Ou se você tiver na versão mobile, no seu smartphone, é só você fazer um sinal de zoom com o dedo, né? Como se você estivesse aumentando o zoom de uma imagem. Pessoal, a ideia aqui, por trás desse cenário que a gente vai fazer, é o seguinte. Os computadores da esquerda, aqui, nós vamos chamar eles de azul, tá bom? Vai ser o grupo azul. E os computadores da direita, nós vamos chamar aqui de grupo vermelho. E acho que vocês entenderam a ideia. A ideia é que esses dois computadores aqui pertençam a uma VLAN, nós vamos chamar essa VLAN de azul, tá? E os computadores da direita vão pertencer a uma outra VLAN, nós vamos chamar essa VLAN de vermelha. Então, obviamente, cada VLAN ela tem um código, né? Nós vamos deixar a VLAN 10, a VLAN azul com ID 10 e a VLAN vermelha com ID 20. Então, 10, 20. Vocês podem estar se perguntando por que 10 e 20? Tá? Na verdade, poderiam ser qualquer números diferentes entre si. Tá? Então, por que 10 e 20? Porque eu escolhi 10 e 20. Tá? Então, vamos lá então. Primeira coisa, a gente vai configurar esses computadores. Tá? Então, a gente vai alterar o nome deles e colocar um IP neles também. Então, como é que eu configuro esses computadores aqui? Eu clico no computador, né? Clico no computador, e aqui vai abrir um menuzinho, né? Eu vou clicar aqui, ó, em Edit Device, editar dispositivo. Aí aqui eu vou chamar esse computador aqui, ó, trocar o nome dele para Azul 1, aqui em Global Settings, e aqui em Interfaces, a gente vai alterar o IP dele para 192.168.1.1. A máscara 255.255.255.0. Submit. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para esse computador aqui de baixo, né? Então clicar nele, Edit Device. Vamos colocar aqui Azul 2. Vamos colocar aqui o IP nele, né? 192.168.1.2, então ele vai ficar na mesma rede do outro computador, né? Submit, na mesma subrede. Vamos deixar ele aqui. E aqui do lado a gente vai configurar agora esses outros dois computadores, né? Então, primeiro esse aqui de cima, Edit Device. Vamos chamar ele de vermelho 1. Aqui no IP Address, 192.168.2.1, tá? Então é uma outra subrede. Ele está numa outra subrede, Submit. Esse aqui de baixo, agora, Edit Device. Vermelho 2, Interface. Aqui o IP, 192.168.2.2. Máscara de subrede, /24, né? Submit e beleza, né? Então, os computadores já estão configurados. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos conectar os computadores ao switch. Então, como é que a gente faz isso? Aqui em cima eu tenho, ó, o menu, a opção Connect Devices, conectar dispositivos. Eu vou clicar nela. E aí eu vou clicar, segurar e arrastar do dispositivo de origem até o dispositivo de destino. Então, por exemplo, eu quero conectar aqui o computador Azul 1 com o switch. Então, clico, seguro e arrasto até o switch 0. Ele vai abrir aqui essa telinha, indicando, ó, dispositivo de origem, dispositivo de destino. Então, o computador Azul 1, na interface Fast Ethernet 0 dele, eu vou conectar na interface, ó, Fast Ethernet 01 do switch.
01 aqui na interface, e aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros computadores, né? Connect Device, clico, seguro aqui, arrasto. Na interface Fast Ethernet do computador azul 2, eu vou conectar ele na interface Fast Ethernet 02 do switch. Submit. E aí eu vou fazendo a mesma coisa para os outros, né? Então, vermelho 01. Na interface Fast Ethernet do vermelho 1, né, eu vou conectar ele aqui na interface 11, tá bom? Ah, por quê? Por que não a 3? Só por uma questão de organização, tá bom? A gente vai deixar os vermelhos no 11 e no 12. Então, 11, submit, e aqui é a mesma coisa pro vermelho 2, tá? Então, vermelho 2, Fast Ethernet 0 do vermelho 2, vou conectar na interface 12 do switch. Na interface 12 do switch. Submit e pronto, né? Então, a nossa rede aqui, ela já está funcional, tá? Então, percebam o seguinte, se eu vier aqui no computador azul 1, vou clicar nele, né? E aí aqui, pessoal, eu tenho o último item aqui que é o Open Console. Open Console. Esse console aqui é o meu CMD, é o shell desse computador aqui, do computador 1. Tá? Então, eu posso testar, por exemplo, a comunicação entre os computadores através do ping. Então, por exemplo, eu vou pingar o outro computador azul, o 92.168.1.2. Então, percebam que ele vai aparecer aqui, ó, Happily From, né, indicando o quê? Indicando que existe resposta do computador 2. Agora eu vou tentar fazer um ping no outro computador vermelho, 2.1. Bom, não vai dar certo. Por quê? Porque eles estão em sub-redes diferentes. O azul está na 192.168.1.0 e o vermelho está na 192.168.2.0, né? Agora, se o usuário, vou fechar aqui, se o usuário do vermelho 1, por exemplo, quiser invadir o computador do azul 1, por exemplo, né, o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui alterar o IP dele para, por exemplo, 192.168.1.3 e fazer o ping no computador do azul 1. Vamos fazer esse teste? Então, vou clicar aqui no vermelho 1, Edit Device, Interface, e vou alterar aqui o IP dele para, por exemplo, 1.3. Fiz uma alteração, Submit. E aí eu vou clicar nele aqui, Open Console. E agora eu vou fazer um ping lá no computador do azul 1. Azul 1, né? O 92.168.1.1. Percebo que agora está dando resposta. Lembrando que eu pinguei a partir do vermelho. Tá? Então, deixa eu voltar o IP dele, correto? Que o IP dele é 2.1, né? 2.1. Então, eles todos estão aqui no mesmo domínio de broadcast, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é cortar esse domínio de broadcast. Então, esses computadores aqui, os azuis, vão ficar em um domínio de broadcast e os vermelhos vão ficar em outro domínio de broadcast. Então, para isso, nós temos que configurar as VLANs. Como é que eu vou configurar a VLAN? No switch. Então, pessoal, como é que eu vou configurar, ter acesso ao CLI, a linha de comandos do switch? Eu clico no switch e aqui depois em Open Console, e aí eu tenho acesso ao CLI, a linha de comandos do switch. Tá? Se ele aparecer algo do tipo aqui, Press Return to Get Started, vocês vão apertar Enter, e aí ele vai entrar aqui na tela, né, para dar os comandos. Vocês podem se perguntar, Rodolfo, mas, ok, isso é um simulador. E se fosse um switch real? Tá? Então, na próxima semana, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como que seria se fosse o acesso a um switch real. Mas, basicamente, eu posso fazer esse acesso através de uma interface serial, tá? Onde eu conecto um cabo serial, um cabo USB, do meu switch até o computador. Ou eu posso fazer esse acesso também
pelo CLI pela rede, tá bom? Através do protocolo SSH ou o outro protocolo chamado Telnet, mais comumente o SSH, tá? Então, essa é a forma que eu faço acesso a um switch, tá bom? Bom, aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender dos switches da Cisco é que existem basicamente dois grandes modos, tá, de usuário no switch da Cisco. Eu tenho o modo user, que seria um modo para somente visualizar configurações. Eu posso visualizar as configurações do switch, no entanto, eu não posso alterar essas configurações. E eu também tenho outro modo, que é o que a gente chama de modo enable, onde eu posso tanto visualizar as configurações como alterar essas configurações. E, obviamente, criar VLAN, trocar uma interface de uma VLAN para outra, tudo isso envolve alteração. Então, para isso, eu tenho que entrar no modo Enable. Como é que eu entro no modo Enable? Existe um comando chamado Enable. E quando eu digitar Enable, percebam que ele vai alterar aqui o sinal de maior para hashtag, né? Ou cerquilha. Então, essa cerquilha indica que nós estamos no modo Enable, tá? No modo de configuração. Se eu quiser voltar para o modo de usuário comum, é só eu digitar Exit, né? E aí apertar um Enter aqui, para ele voltar para o modo de usuário normal. Então percebam que ele voltou para o modo de usuário normal. Então, Enable, entro no modo de configuração, né? O Enable, e o modo de superusuário, a gente poderia dizer isso também, né? Mas aqui no linguajar da Cisco é o modo Enable, e Exit para voltar para o modo normal, tá? Então eu vou digitar aqui Enable, tá? E vamos ficar por aqui. Vocês podem se perguntar, mas não pede senha, nada. A gente pode configurar uma senha, a gente vai fazer isso na próxima semana, tá bom? Por enquanto a gente está se preocupando só com a questão da VLAN. Bom, então beleza. O primeiro comando que a gente vai usar aqui é o comando show VLAN breathe. Show VLAN breathe. Esse comando aqui, ele vai mostrar para mim todas as VLANs que estão cadastradas no switch. Então ele gera aqui para mim uma tabelinha, tá? E essa tabela, aqui eu tenho, ó, a VLAN de código 1, do ID 1, o nome dela é default, o status dela, ela está ativo, e aqui são as portas do switch que estão na VLAN 1. Então percebam que, ó, todas as portas do meu switch, né, todas as Fast Ethernet e as 2 Gigabit Ethernet estão na VLAN 1. Aqui eu tenho outras VLANs, né, que ele já cria por padrão, mas dá para perceber que não tem aqui nenhum computador, nenhuma interface nessas VLANs. Todas as interfaces estão na VLAN 1. Tá? Então, é aquilo que eu comentei na última semana. Tá? Todo switch, obrigatoriamente, tem no mínimo uma VLAN. Tem no mínimo uma VLAN. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma VLAN. Então, como é que eu faço isso? Apesar de estar no modo Enable, para eu configurar alguma coisa no switch, eu tenho que entrar no modo que nós chamamos de configuração. Então, eu vou acessar ele aqui por Configure Terminal. Tá? Então, eu não posso aplicar nenhuma configuração se eu não entro no modo de configuração. Tá? E para entrar no modo de configuração, eu digito Configure Terminal. Percebam que ele vai mudar. Antes ele estava aqui só a hash, agora aqui ele está config hash. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma VLAN. Como é que eu vou criar uma VLAN? Eu vou dizer assim, VLAN, e aí eu vou colocar o ID na frente dela, bem simples. Vou apertar Enter, e o que aconteceu aqui? Ó, VLAN 10. Tá? Então, ele, olha só, entrou agora no modo de configuração, ó, config VLAN. O que ele fez aqui? Ele fez duas coisas. Ele criou uma VLAN de ID 10 e entrou no modo de configuração dessa VLAN. Criou
uma VLAN de ID 10 e entrou no modo de configuração dessa VLAN. Tá? E aqui a gente vai dar um nome para ela. Tá? Vou chamar ela de azul. Então, o comando para dar um nome é name azul. Então, lembrando que eu estou no modo de configuração dessa VLAN. Tá? E aí eu vou sair do modo de configuração dessa VLAN. Então, como é que eu faço isso? Exit. Percebam que eu voltei para o modo de configuração normal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra VLAN. Né? Então, VLAN 20. Então, percebam ó, que aqui ele fez a mesma coisa que ele fez aqui em cima. Ele criou uma VLAN de ID 20, de código 20, e agora ele entrou no modo de configuração dessa nova VLAN. Não é da anterior, é da nova VLAN que eu criei. E aí eu vou dar um nome para ela aqui também. Name vermelha. Vou chamar de vermelha, né? Vermelha. Depois exit para sair, tá? E beleza, ele voltou para o modo de configuração. Agora eu vou sair do modo de configuração, exit, tá? Voltar aqui para o modo enable, o modo normal, e nós vamos visualizar novamente as VLANs. Então, show VLAN brief. Olha o que aconteceu. Eu ainda tenho a VLAN 1, só que agora eu tenho a VLAN 10 de código azul e a VLAN 20, me perdoem, a VLAN azul de ID 10 e a VLAN vermelha de ID 20. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essas interfaces aqui, que é a FA0/1, a FA0/2 na azul, e a FA0/11 e a FA0/12 na VLAN vermelha. Então vamos lá, hein? Vamos lá então. Vou acessar aqui novamente o modo de configuração, configure terminal. E agora eu vou acessar o modo de configuração dessas interfaces que eu acabei de listar. Então como é que eu faço isso? Interface FA0/1. 0/1. Então, essa interface aqui, a FA, ela é a primeira interface, eu não posso clicar e arrastar aqui, né? Mas ela é a interface que está conectando lá o computador o azul 1, né? Então eu vou configurar essa interface. Aperto Enter. Percebam que ele saiu aqui do modo de configuração geral e entrou no modo de configuração agora da interface. Qual interface? Porque, lembrando, eu tenho 26 interfaces aqui. Da interface FA0/1. E aqui eu vou especificar que essa interface agora, ela pertence à VLAN 1. Então, switch port, o comando é esse, switch port, access, VLAN 10. Por que 10? Porque é o código da VLAN azul. Vou apertar Enter e pronto. A partir desse momento, essa interface aqui, ó, FA0/1, está na VLAN 10. Está na VLAN 10. Eu ainda estou no modo de configuração dessa interface. Eu vou sair dela, desse modo. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou acessar a configuração da interface FA0/2. Só que aí tem um detalhezinho, tá, gente? Só quero mostrar. Se eu fizer dessa forma, vai funcionar da mesma forma que funcionou aqui em cima, tá? Só que esse nome FA0/2 é o nome abreviado, tá? Eu vou usar o nome aqui completo. Opa, me perdoem, ele puxou. Me perdoem, gente, ele voltou aqui para o modo normal, não sei o que aconteceu. Vou voltar aqui, Enable, configure terminal, tá? Interface, ó, Fast Ethernet 0/2. Então eu posso usar o nome completo dela, que é Fast Ethernet 0/2, ou posso usar um nome abreviado, que é FA0/2, tá? E aí eu vou usar o comando, né, switch port access
VLAN 10, porque ele também está na VLAN 10. Beleza, então eu alterei essas duas interfaces aqui para a VLAN 10. Vou dar um exit, vou sair do modo de configuração novamente, e aí aqui eu vou usar aquele comando show VLAN brief para ver quais interfaces estão em cada VLAN, né? Então aqui é possível observar, ó, que a FA0/1 e a FA0/2 saíram da VLAN 1 e agora eles estão aqui na VLAN 10, na VLAN azul. Então agora eu criei aqui dois domínios de broadcast diferentes, né? A default e a azul. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a VLAN vermelha. Então vamos lá então. Vou acessar o modo de configuração, configure terminal. Interface é a FA0/11, né? Que é onde a gente conectou lá o computador vermelho. Então FA0/11. Switch Port Access VLAN 20, né? Agora ele vai entrar na VLAN 20. Configurei a interface FA0/11. Agora eu vou configurar a interface FA0/12. Switch Port Access VLAN 20. Né? Configurei também a FA0/12. Agora eu vou dar um exit aqui. Exit. Né? E pronto, pessoal. Né? Agora eu vou sair aqui do modo de configuração e vamos usar o comando novamente lá. Show VLAN brief. Olha lá. A 11 e a 12 saíram aqui da 1 e foram aqui para a VLAN 20. Né? Então pronto. A nossa rede aqui está configurada. Então lembrando que aqui nesse caso, pessoal, nós temos 3 VLANs ativas, tá bom? 3 VLANs. Essas outras portas aqui que permanecem, elas ainda estão na VLAN 1. Tá? Mas aí eu criei a VLAN 10 e a VLAN 20 para fazer essa conexão. Vamos lá, eu vou fechar aqui a linha de comando. E agora a gente vai testar a comunicação aqui entre eles. Então, por exemplo, do azul 1, vou pingar ali o computador do azul 2. Reply está dando resposta. Poderia fazer o inverso também, mas não é necessário, né? E aqui, ó, vermelho 2, eu vou pingar o vermelho 1. Então, vou clicar aqui no vermelho 2. Edit Device, me perdoem, vermelho 2, Open Console, e vou pingar lá o computador do vermelho 1, que é o 92.168.2.1, né? Tá dando resposta. Agora, vamos fazer uma simulação que nem a gente fez anteriormente. O vermelho 1 quer invadir, por exemplo, o azul 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o vermelho 1 e vou alterar o IP dele para ele permanecer aqui na mesma subrede desses computadores azul. Então, vermelho 1, Edit Device, Interface. Vamos colocar aqui 1.3, né? 1.3. Alterei o IP, então ele está na mesma subrede, né, aqui. Só que será que ele vai ter comunicação? Vamos fazer o teste aqui. Open Console. Ping 192.168.1.1. Apertar Enter e percebam que ele não tem comunicação. Não tem. Apesar então dele estar na mesma subrede, na mesma faixa de endereçamento aqui do IP, ele não está tendo comunicação, porque eles estão em VLANs diferentes. Tá bom? Então, esses computadores estão em um domínio de broadcast e esses computadores estão em outro domínio de broadcast. Bom, espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos aprender a fazer o trunking. Então, até lá!